Saudações, meus amados irmãos. Recebi uma intuição hoje para falar sobre o julgamento, né? Antes de começar este vídeo, algumas informações vieram à minha mente de forma intuitiva. Então, a espiritualidade pediu para que eu viesse hoje falar sobre o julgamento, tá? Que é uma coisa que hoje está tomando conta das pessoas, né? Nós estamos presenciando, né, por exemplo, o comportamento de muitas pessoas, e este tipo de comportamento ele está, assim, às vezes ancorado no poder de julgamento das pessoas, tá? Então, o julgamento é uma atitude, né, muito perigosa, porque quando nós julgamos algo, estamos julgando de acordo com as nossas convicções, né? E será que realmente, quando julgamos algo, estamos julgando de forma justa? Será que temos conhecimento suficiente de causa para julgar algo como certo ou errado? Quando Jesus foi questionado sobre o que era a verdade, Jesus permaneceu em silêncio, optou por não responder, já que, se ele respondesse, não compreenderiam. O que é a verdade? A verdade pode ser relativa para alguns, mas só Deus tem a verdade absoluta. Enfim, quando nós julgamos algo, estamos usando o nosso poder de censura, crítica, condenação ou sentenciamento, né? De acordo com as nossas próprias elucubrações, ou seja, de acordo com as nossas idiosincrasias. Opa, peraí, quantos nomes complexos e difíceis, né? Pois bem, propositadamente eu quis trazer, tá, estas terminologias, mas pensando nas elucubrações, nas idiosincrasias, ou seja, pensando neste arcabouço de experiências particulares inerentes aos seres humanos, cada um vai ter um pensamento diferente, cada um tem uma história diferente, cada um carrega dentro de si uma cultura diferente, uma tradição diferente, um pensamento diferente. Cada um veio de um berço diferente. Cada ser possui uma individualidade. Cada ser é único. Eu não sou igual a você. Você não é igual a mim. Eu não sou melhor que você, mas também não sou pior que você. Você não é melhor do que eu, mas você também não é pior do que eu. Eu sou eu, você é você. Se eu sou eu, você é você, cada ser individualizado possui em sua essência uma identidade, possui um tesouro, possui uma bagagem única, peculiar, diferenciada. E cada ser individualizado é uma porção, um fractal, é um pedaço da fonte. Ou seja, cada ser veio da fonte. Cada indivíduo
pertence à fonte. Então, se julgamos um irmão por pensar diferente, estamos julgando a forma que ele pensa diferente de nós. E se julgamos o irmão por agir diferente, pensar diferente, caímos num erro grave, porque ao julgarmos alguém, estaremos nos colocando acima daquela pessoa. Quando julgamos alguém, nos colocamos acima daquele outro ser. Quando nos colocamos acima daquele outro ser, entra o orgulho, a vaidade, a soberba, ou seja, entra o ego inflado, porque ego é algo que faz parte da identidade e da personalidade de cada um. Né? Todos nós temos um ego. Nós não devemos remover o nosso ego, porque se nós removermos o nosso ego, nós não teremos personalidade. Entendem? O ego é importante, porque o ego diz muito respeito ao indivíduo, à pessoa. O que ela é, o que ela pensa, a personalidade dela, o temperamento, a identidade. Então, o ego faz parte do indivíduo, mas nós devemos tomar cuidado para que este ego ele não infle muito, ou então ele se neutralize muito, né? Os excessos, né? Os desequilíbrios são prejudiciais, porque existem aqueles que se enaltecem em demasia, inflam o ego, e existem aqueles que se neutralizam demais, e numa atitude de subserviência, acabam se neutralizando, perdendo o próprio ego ou a identidade, né? Acabam perdendo a própria identidade. Então, o ego é importante porque o ego faz parte de você. O ego é você. Mas você não precisa se apegar a isto. É algo natural. O ego é a sua individualização. É você. Tá bom? O ego diz muito respeito da forma como você age, como você pensa. Entendem? Só que é preciso equilibrar. O equilíbrio é importante. E como nós conseguimos equilibrar isto? Através da conexão com a fonte, com Deus. Porque através da conexão com Deus, com a fonte, nós conseguimos, então, equilibrar o nosso ego, não deixar que o ego ele se perca nas emoções, nos sentimentos desequilibrados, tá? Ou seja, quando estamos conectados com a luz, conseguimos controlar e dominar nosso próprio ego, tá? Então, o julgamento ele é uma crítica, uma censura, uma condenação que faz com que nós tornemos juízes de algo. Mas o único que poderia julgar algo porque é perfeito e que é Deus, a fonte, o Criador, ele próprio não faz isto. Porque quando você julga, você acaba, então, categorizando algo, classificando algo, discriminando algo de acordo com suas convicções. E você acaba se desconectando da fonte. Porque o julgamento é uma atitude voraz
do nosso ego, que quer, de alguma forma, provar que aquilo está certo ou errado. Querendo se provar que aquilo está certo ou errado, aí se cria um problema, porque aí o ego, que é atrelado ao orgulho, à vaidade, à soberba, quando está inflado, né? Ele acaba, então, se desconectando da luz, da fonte divina e criadora, porque ao se fazer isto, a pessoa que julga, ela se coloca num pedestal acima, se julga superior, se julga juiz de algo, sendo que cada um de nós tem a nossa própria consciência, né? O juiz é a nossa consciência. Cada um tem a sua consciência, cada um tem o seu próprio juiz, tá? E Deus, o Todo-Poderoso, está condensado em nossa mônada, né? A consciência de Deus, né, está condensada em nossa mônada, em nosso espírito, em nossa centelha divina. Então, a própria consciência divina que está em nós, que é o nosso eu sou, o nosso eu sou superior, já nos auxilia, porque é o nosso juiz. Só que este juiz, ele não condena, ele não julga, ele não aponta o dedo com o intuito de censurar, criticar, condenar, julgar, né? Porque nem Deus, que é o Todo-Poderoso, condena, julga, sentencia, critica, aponta o dedo. Quem faz isto é o próprio homem, através de sua mente. A mente, em desequilíbrio, acaba, então, agindo de forma análoga à consciência divina, né? Então, a nossa mente pode nos enganar facilmente, tá? A nossa mente, ela cria certas ilusões e se apega a certas convicções. Então, a nossa mente, quando ela não é domesticada, ela pode cometer certos abusos e também cometer muitos equívocos, tá? Então, as pessoas estão com uma certa tendência ao julgamento, porque se distanciam da fonte divina e criadora. Quem está verdadeiramente conectado em Deus não julga. Está em harmonia, equilíbrio, paz, serenidade e compreende que tudo aquilo está em sintonia, sincronicidade e de acordo com os movimentos incompreensíveis das leis universais, tá? Uma mente que é controlada, domesticada por um espírito que está conectado com Deus e com a luz, consegue raciocinar de uma forma mais equilibrada, tá? Então, a nossa mente, ela deve ser uma ferramenta usada para benefícios mútuos, porque a nossa mente, ela pode nos enganar facilmente. É por isso que muitos grandes mestres e sábios
sempre recomendaram a prática da meditação, porque através da meditação nós conseguimos controlar a nossa mente inquieta, que sempre está oscilando, né? Através da meditação, podemos nos conectar com o nosso eu, ou seja, com o nosso eu sou, com o nosso eu sou superior e divino, que é Deus, que é a consciência de Deus condensada em nossa mônada, em nosso espírito, em nossa partícula divina ou centelha divina. Porque através do silêncio, da meditação, conseguimos conversar com Deus, com o nosso eu sou, com o nosso mestre dos mestres. E conversando em silêncio com Deus através da meditação, nós mergulhamos profundamente em nosso ser, nos silenciando e tranquilizando a mente, nos libertando de toda espécie de julgamento. Então entendam que quanto mais a mente absorve conhecimentos, mais ela julga. Então, aí também está um certo tipo de apego, apego ao conhecimento, né? Quanto mais uma mente se torna astuta, sagaz, perspicaz, quanto mais uma mente se torna inteligente, mais ela pode cair na cilada, na armadilha do julgamento. Porque a mente quererá, então, buscar certos tipos de comparações desnecessárias. A mente quererá raciocinar, questionar, ir em busca de respostas. E a mente, então, que é poderosa, ela buscará formas de entender e compreender algo que não compreende. Então, por este motivo, ela tentará categorizar, classificar, discriminar, ou seja, julgar algo que ainda não conhece, não compreende, caindo no grave erro, né? Às vezes, de tentar, por exemplo, julgar algo que ainda não compreende. Então, nós devemos tomar cuidado para julgar as coisas e as pessoas. Devemos procurar entender, compreender uma verdade diferente, algo que é diferente, para então, com o nosso espírito, absorvermos aquela experiência. Então, é o espírito que deve comandar a mente, não é a mente que deve comandar o espírito. Isto já não ocorre com o nosso coração, porque o coração está protegido e ele é incorruptível, ou seja, o coração sente. Tá? O coração sente de uma forma que a mente não sente, porque a mente ela raciocina, mas o coração sente. Então, muitas vezes o que o coração sente, a mente não sente. E o que a mente procura entender, compreender, o coração entra então em um conflito, porque a mente quer uma coisa e o coração quer outra coisa. Existe aí então, né, um conflito, um desequilíbrio entre a mente e o coração. É necessário então ouvirmos a voz de nossos corações
para que a mente consiga interpretar nossas emoções e sentimentos e, de forma prudente, racional, de forma também sábia, que possamos tomar decisões mais inteligentes, tá? O coração precisa de uma mente equilibrada e a nossa mente precisa também de um coração em paz, tranquilo e sereno, um coração que está bombeando amor incondicional. Um coração saudável é aquele coração que emana amor incondicional, tá? Que perdoa também. Já a mente racional, ela pode caminhar de mãos juntas com o coração, porque a mente precisará de sentimento, de uma emoção, para que ele possa compreender melhor e fazer as melhores escolhas. Porque a mente que não usa um sentimento, ela pode cair numa cilada, numa armadilha. Porque nem tudo é somente razão. Há emoção. Precisamos equilibrar a razão com a emoção, com os nossos sentimentos. Se uma pessoa é muito racional e menos emotiva ou sentimental, ela está pendendo, indo a um extremo que pode ser prejudicial. Ao mesmo tempo, se uma pessoa for muito emotiva ou sentimental e menos racional, também penderá para um extremo e é prejudicial. Então tem que haver o equilíbrio entre razão e emoção. E quem comanda este equilíbrio é o espírito. É o nosso espírito quem comanda nos nossos passos. Por isso, quando o espírito está verdadeiramente conectado com Deus, busca a frequência de Deus e entra em sintonia e conexão e afinidade com Deus, este espírito começa a reunir qualidades, virtudes e princípios morais que farão com que a mente escolha as melhores decisões para raciocinar, auxiliando também o coração a sentir melhor aquilo que precisa sentir. Então, o espírito auxiliará as emoções, os sentimentos, equilibrando, harmonizando nossas emoções e sentimentos e também controlando, domesticando a mente. Porque o espírito, ele possui uma retidão. Ele quer sempre evoluir, sempre fazer o melhor para crescer, aprender e progredir. O espírito possui, em sua essência, esta retidão, este princípio que vem da essência de Deus, que é fazer sempre o melhor. Porque a evolução é o caminho. Então, percebam que julgar o irmão é uma atitude insana. Nós temos que usar, às vezes, um poder de julgamento que difere em julgar pessoas, julgar as atitudes, o comportamento, o próprio caráter e a personalidade de um indivíduo, tá? Quando você julga algo como bom ou ruim, você está apenas ali analisando, averiguando, verificando, dando o seu parecer sobre algo. Se é bom
ou não? Este julgamento, que é diferente, não se compara ao julgamento que nós fazemos quando entramos neste mérito de interpretar de forma errônea uma realidade que tem também a sua outra verdade. Quando julgamos um irmão, não estamos julgando um trabalho que nós fazemos ou fizermos, né? Por exemplo, quando você julga um trabalho que você fez como bom ou ruim, você está naquele momento analisando, verificando, averiguando e verificando. É diferente de julgar, mas você está ali constatando, né, analisando o resultado daquele trabalho, se ficou bom ou ruim. Este julgamento, entre aspas, que é diferente, é utilizado para que você possa evoluir, crescer, aprender em sua jornada de trabalho, em sua trajetória, em suas experiências pessoais. É diferente. Porque o julgamento que nós fazemos de um irmão, já caímos em um outro mérito. Estamos julgando um ser que possui seus próprios pensamentos, suas experiências, ele possui também uma trajetória, uma jornada, e em sua essência ele também possui o mesmo direito que você de pensar de uma outra forma. Então, este julgamento é pernicioso. Entendem? Mas, quando nós julgamos, por exemplo, as nossas atitudes, os nossos atos, o nosso trabalho, será que realmente estamos julgando ou estamos fazendo uma outra coisa? Já pensaram nisso? Será que realmente estamos julgando ou estamos apenas observando, analisando, constatando e chegando a uma conclusão? Porque quando nós olhamos para nós mesmos e tiramos algumas conclusões sobre o que nós fazemos, realizamos, concluímos, é positivo porque nós estamos, então, encarando a nossa própria realidade com o intuito de crescer, melhorar e progredir. Quando usamos este julgamento, entre aspas, para as nossas próprias ações, seja nossos pensamentos, ações, atitudes, palavras, mas quando nós nos julgamos, nós também devemos tomar cuidado para não excedermos neste tipo de julgamento, porque existe uma palavra que se chama perdão, indulgência e flexibilidade. Quando você perdoa o seu irmão por algum tipo de erro que ele cometeu, você está sendo flexível com ele, você está sendo indulgente. Quando você não julga o seu irmão, mas você o perdoa, é indulgente com ele e flexível, você está, então, começando a entender como é que Deus se comportaria e se comporta com todos nós, porque Deus, a todo momento, nos perdoa, porque somos imperfeitos. Então, Deus,
a todo instante, a todo momento, compreende nossas limitações. E Deus nos perdoa, porque o amor de Deus é incondicional. Então, Deus, a todo instante, ele é indulgente e flexível com os nossos erros. Porque nós cometemos muitos erros, muitos abusos, e Deus não nos condena, não nos julga, não aponta o dedo. Porém, Deus criou uma lei que se chama causa e efeito. Então, a lei de Deus, de causa e efeito, é igual para todos. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, tudo aquilo que nós colhemos foi porque plantamos. Então, nós somos responsáveis pelos nossos erros. Então, nós não podemos terceirizar nossas culpas a ninguém. Não podemos colocar a culpa em ninguém. Por exemplo, se uma pessoa se desequilibra e vibra nas trevas, pode ser que essa pessoa esteja sendo assediada, por um espírito obsessor, mas nem sempre isto ocorre. Às vezes, a própria pessoa vibra nas trevas, porque ela está nas trevas, não há nenhum espírito obsessor ali assediando. Mas muitas pessoas terceirizam suas fraquezas e suas culpas a outros. Tá? Isto é uma muleta, uma desculpa, né? E é vergonhoso. Então as pessoas não assumem seus próprios erros. As pessoas, elas têm a tendência de terceirizar sempre a alguém, né, os erros, as culpas, tá? Se vitimizam, né? As pessoas acabam, às vezes, se colocando em papéis de vítimas, porque não assumem os seus próprios erros. Então, a culpa sempre é nossa, não é do outro. Se uma pessoa está vibrando nas trevas, a culpa é dela. Se uma pessoa atraiu para si uma catástrofe, a culpa é dela. Tudo que vem até nós é por merecimento. Tudo, tudo, tudo. O universo nos dá aquilo que nós merecemos. Tá? O universo gira. Tudo que vai e volta. É a lei da ação e reação. Então, tudo aquilo que nós temos é porque merecemos. Tá? Tudo aquilo que uma pessoa recebe é porque merece. Tudo aquilo que a pessoa está passando por merecimento. Então, nós não devemos culpar ninguém, nem Deus, de nada, porque nós somos os próprios responsáveis por tudo. Então, nós somos os nossos próprios salvadores ou condenadores. Nós nos colocamos, às vezes, no inferno ou no céu. Nós podemos estar no céu ou no inferno. Depende da visão de cada um. Depende da visão de cada um. Aquele que busca, por exemplo, sempre criticar, reclamar, condenar, julgar, se coloca em um universo trevoso. E a pessoa cai, tropeça, desliza, escorrega, faz o descenso, né? Então, aquelas pessoas que estão vibrando nas trevas acabarão atraindo energias trevosas, porque elas se colocaram nesta dimensão, nesta realidade, né? Somos co-criadores, né? Deus é o criador e somos co-criadores, né? Lembrem-se de que Jesus disse que vós sois deuses, Deus está em nós, e nós estamos em Deus. Tá? Se nós nos desconectarmos de Deus, se nós nos desconectarmos da luz, cara, acabaremos então nos conectando com as trevas. Acabaremos então caindo nas trevas, né? Todo aquele que se desconecta de Deus, obscurece a luz de Deus,
com as nuvens da escuridão, das trevas, né? Então, é uma escolha, né? Escolhas definem destinos. Então, quando nós julgamos um irmão, nós estamos sendo, então, um tanto quanto impiedosos, às vezes cruéis, abusivos, porque podemos estar extremamente equivocados em nossas visões. Lembre-se de que nem Deus julga. Deus observa, Deus executa suas leis, mas Deus não pune ninguém, não condena ninguém, não julga ninguém. Temos o livre arbítrio até um certo limite, mas Deus nos deu a liberdade de escolha. Então, devemos tomar muito cuidado com os nossos julgamentos, tá? Nós ainda somos seres imperfeitos, tá? Estamos evoluindo. Nossos espíritos poderão atingir níveis diferentes de perfeição, tá? Mas quando um espírito atinge níveis diferentes de perfeição, ele já não julga mais, porque ele entende, ele compreende que se ele cair no julgamento, ele faz o descenso. Porque quando você julga alguém, você se considera melhor do que aquela outra pessoa. Um espírito de luz não vai julgar um irmão, mas vai compreender. Muitos deverão estar se perguntando: mas como que um espírito de luz não julga? Um espírito de luz, um espírito iluminado, ele sabe o que é certo e o que é errado. Tá? Existe o certo e o errado. São escolhas. Um espírito de luz saberá o que é bom e o que é ruim. Um espírito de luz saberá o que é o certo e o que é o errado. Um espírito de luz tentará orientar, informar, elucidar, explicar, dirigir, apontar o caminho, guiar um espírito que está perdido, que não sabe para onde ir, né? Mas ele não vai julgar. O espírito da luz não julga, mas orienta, recomenda, é um guia, explica, informa, mas nunca vai apontar o dedo e ser desta forma um juiz que se coloca acima e condena, julga, sentencia, tá? Esta visão que nós temos e que é embasada e baseada em algumas leis terrestres, de acordo com algumas questões inerentes aqui ao planeta Terra, né? Porque aqui as coisas funcionam de forma diferente, né? Não é a mesma coisa no plano espiritual, tá? A autoridade exercida no plano espiritual não é a mesma autoridade exercida aqui em nosso planeta Terra, né? Por isso que muitos não compreendem a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens, tá? Só compreenderão como funciona a justiça de Deus aqueles que estão verdadeiramente conectados em Deus. Muitos acreditam que a justiça é aquela executada de acordo com a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Esta não é a lei de Deus, é a lei dos homens. Então, um espírito da luz não julgará o irmão como os homens julgam os homens, mas o espírito da luz tentará auxiliar aquele irmão com amor. E em alguns momentos, um espírito da luz poderá exortar, né? A exortação
que é um puxão de orelha, uma bronca, um pito, um chacoalhão, poderá também ser exercida pelos espíritos da luz, porque espíritos da luz também exortam, tá? Quando necessário, os espíritos da luz trabalham de forma mais enérgica, incisiva, ostensiva, mas sempre respeitando o livre-arbítrio daqueles irmãos. E alguns casos, para estabelecer a ordem, para estabelecer também o equilíbrio, em alguns momentos, né, os espíritos da luz precisam agir de uma forma mais enérgica para se estabelecer o equilíbrio, a paz e a ordem dos universos. Tá? Aí já é uma outra questão. Tá? Já é um trabalho que precisa ser feito com mais energia. E os espíritos da luz, quando necessário, né, podem trabalhar de forma bem enérgica. Tá? Não entra aí, então, a questão do julgamento, mas sim do trabalho. Vamos lá de novo, continuando aqui, e para tentar finalizar e concluir aqui, né? Então, o trabalho feito, né, pela egrégora de luz, pelos espíritos da luz, neste sentido, é feito de uma forma diferente, tá? Com o intuito, então, de estabelecer, né, a paz, a serenidade, a ordem, o equilíbrio, né, entre os planos, as dimensões, tá? Mas não devemos, por exemplo, né, cair no julgamento, julgar a ação, a atitude, o pensamento do irmão, porque podemos nos equivocar de acordo com as nossas próprias convicções, que podem estar errôneas. Tá? Então, a forma como o irmão pensa, age, se pronuncia, se comunica, é embasada de acordo com as experiências pessoais daquele irmão. Tá? Se nós conseguirmos compreender isto, conseguimos também perdoar, amar e entender a visão que aquele irmão tem, porque cada um tem uma visão diferente sobre o mundo, sobre o universo. Tá? Existem pessoas de tradições e culturas diferentes. Tá? Então nós devemos aprender a compreender mais, perdoar as limitações, tá? Porque todos nós temos nossas próprias limitações, né? Somos espíritos evoluindo, tá? Então nós precisamos aprender a enxergar o lado bom de tudo, não o lado ruim, mas o lado bom, porque nós aprendemos sempre. Então, quando estivermos diante de uma situação desconfortável, desfavorável, ou se em algum momento nós formos criticados, julgados, condenados, censurados, que naquele momento possamos ter tranquilidade, serenidade, que possamos perdoar o irmão, entender e compreender como Jesus nos ensinou, que não caiamos na armadilha do revide, do contra-ataque, que nós não caiamos, né, nesta cilada, nesta arapuca ou armadilha das trevas, que é revidar, reagir e contra-atacar da mesma forma, porque estaremos nos equivocando também e igualando nossas energias contra o opositor. Tá? Não podemos, por exemplo, né, julgar da mesma forma como somos julgados. Tá? E devemos nos esforçar ao máximo para compreender e entender estas limitações e agir de uma outra forma, tentando sempre ajudar, cooperar, auxiliar, mostrar um caminho diferente
sem cair no mérito do julgamento, mas quando sentir vontade de julgar algo ou alguém, tente observar mais, aprender algo positivo com aquilo e se esforce ao máximo para não cair na armadilha das trevas, que é do julgamento. Né? Porque muitos, quando entram no julgamento, acabam, então, fazendo com que seu padrão vibratório caia, vibrando nas trevas. Tá? E um dos motivos para tantas brigas, confusões, conflitos, guerras, crimes, são por pessoas pensarem diferentes umas das outras, por pessoas julgarem outras, né? O julgamento por pensamentos diferentes, palavras diferentes, o julgamento preconceituoso e discriminatório, né? E, enfim, as pessoas acabam se tornando mais agressivas, maldosas, praticando atos de maldade, né? Tanto a fofoca como a maledicência, né? A difamação, são oriundas destas pessoas que praticam de forma covarde, né? Seus atos insanos de julgamentos equivocados. Tá? Então, essas pessoas que gostam de julgar os outros ainda dormitam na ignorância do seu próprio ego inflado e desequilibrado. Né? As pessoas que se julgam superiores às outras gostam de julgar o seu irmão. Então, essas pessoas que gostam de julgar outras pessoas precisam de muito amor, de perdão, paciência, compreensão, tolerância, e nós não devemos cair nesta tentação, nesta armadilha, que sempre procuremos a luz de Deus, os exemplos do nosso grande mestre Jesus e de outros grandes mestres, para então escolhermos o melhor caminho para auxiliar o irmão que precisa de mais esclarecimentos, tá bom? Gratidão a todos, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.